Olá, bem-vindos ao minicurso Os 7 Passos da Consulta Médica. Nessa nossa aula número 6, vamos falar do passo 5 da fase intermédia da consulta, o plano. Eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, especialista em Medicina de Família e Comunidade, professor da graduação do curso de Medicina e preceptor do internato. Vamos recapitular, como já é costume nas nossas aulas. A primeira aula, a gente viu a estrutura desse método de execução da consulta. 3 fases, 7 passos. Preparação, primeiros minutos, exploração e avaliação, a gente já viu nas aulas anteriores. Hoje vamos falar do plano. E estariam faltando os passos de encerramento e reflexão que fazem parte da fase final. No primeiro passo, preparação da consulta, vimos como é importante a gente se preparar, saber como estamos, saber quem é o paciente que vai entrar a continuação e preparar o ambiente para que seja o mais favorável possível para esse paciente que vai entrar a continuação. O passo 2, os primeiros minutos, como é importante deixar uma boa primeira impressão no nosso paciente para consolidar, desde os primeiros minutos, a relação entre ele e nós como profissionais da saúde. O passo 3, a exploração, a importância de recolher todas as informações possíveis através de uma boa anamnese e um exame físico contextualizado, o mais completo possível em relação à queixa do paciente, para que possamos, na avaliação, no passo 4, montar, como já disse, o quebra-cabeça, juntando essas peças de informação, tentar dar sentido para o nosso paciente e para nós do que está acontecendo e sempre explicar de uma forma que o paciente entenda, que o paciente consiga saber, sair da consulta sabendo o seu diagnóstico, o que está acontecendo e qual é a causa dos sintomas que o levaram a procurar atendimento médico. E agora vamos falar do plano, um passo fundamental na consulta, no qual a gente vai apresentar para o paciente nossas propostas de tratamento e, claro, seguido de uma justificação. Cada proposta deve ir associada a uma justificação de por que aquele é o tratamento, por que aquela conduta. Também nesse passo temos que negociar com o paciente qual é seu papel dentro desse plano terapêutico e qual é a sua participação. Mas é importante que a gente faça também o nosso papel como educador na capacitação e no empoderamento desse paciente. Não podemos criar pacientes totalmente dependentes do sistema de saúde, dos serviços de saúde. Precisamos ensinar, precisamos colocar nas mãos do paciente o conhecimento necessário ou as formas de obter esse conhecimento para que ele possa exercer um autocuidado de qualidade. E também nesse plano, vamos fazer o acordo sobre o que fazer, quais são os objetivos e qual vai ser o acompanhamento, o follow-up, que vai vir nos próximos meses, dias, meses ou anos. O que vai acontecer depois daquela consulta, certo? Isso é importante que a gente faça, seriam os pontos principais nesse plano. Propor, negociar, procurar acordos e fazer a nossa prevenção oportunística ou oportunista, já que o paciente está ali, além da queixa pela qual ele veio nesse momento, a gente precisa aproveitar para tomar outras medidas, tomar outras condutas. Citando um exemplo, temos uma paciente de 50 anos que nunca fez mamografia. Mesmo que ela tenha vindo na consulta por uma cefaleia, é importante que a gente não deixe ela ir embora sem orientar a realização da mamografia e assim por diante. Com a vacinação podemos fazer isso também, com o exame de próstata no homem, com o preventivo também nas mulheres, com a pesquisa de sangue oculto nas fezes para rastreamento do câncer coloretal. Então, tem várias formas
em que podemos exercer essa prevenção oportunística ou oportunista. Então, indo um pouquinho mais fundo nesse plano, a gente precisa propor, eventualmente, exames auxiliares ao diagnóstico, justificar o nosso plano terapêutico e a importância do autocuidado, propor medidas farmacológicas e não farmacológicas, e no caso das farmacológicas, a gente precisa explicar tanto os efeitos positivos quanto os efeitos negativos que o medicamento pode ter. Somos responsáveis também, nesse momento da consulta, por incentivar a participação do paciente no plano de cuidados. Ele precisa ser parte ativa, não pode ser uma parte passiva nesse momento do cuidado da sua saúde. Precisamos negociar e obter o acordo do paciente. Se o paciente não está de acordo com aquela medicação que você prescreveu de forma unilateral, o que vai acontecer? O que você acha, meu amigo? Seu paciente não vai fazer aquele tratamento. Ele vai procurar outro médico e assim por diante. Ou não vai fazer tratamento algum e ele vai voltar para você com uma complicação daquela situação que estava sendo avaliada nesse momento. Então, também temos que promover medidas de ensino, como já disse, exercer o nosso papel de educador, tornar o paciente competente para se autocuidar. E nesse plano, nesse momento, temos que recapitular os objetivos terapêuticos. Esse medicamento tem tal objetivo, esse tratamento ou essa conduta tem um objetivo de tal coisa, ou de melhorar tal parâmetro na saúde do paciente. Verificar sempre a oportunidade de incluir alguma prevenção, como eu já disse, a prevenção oportunista. Solicitar o preventivo para a mulher que está com ele em atraso ou que nunca fez, já está na idade de começar o rastreamento, ou a mamografia, ou o exame da próstata, ou o sangue oculto nas fezes, ou a vacinação. Então, esse é o momento de aproveitar também para cuidar do paciente de forma integral, não apenas pelo que ele veio. Ele também tem outros aspectos que podem ser cuidados de forma oportunista nesse momento. E se você quer continuar aprendendo, não perca nossa próxima aula, onde vamos falar do encerramento, o final da consulta, o passo 6 nesse método de 7 passos. E no encerramento, nós não podemos esquecer de verificar se tudo correu como desejado para o paciente e para você como profissional da saúde. Muito obrigado por assistir.